eu vou à igreja desde bem nova. Antes de frequentar a igreja, eu sofria de muitas doenças. Fui tratada de várias formas, mas ainda sofria com elas. Minha mãe insistiu para que eu fosse à igreja. Então eu comecei a ir a uma igrejinha situada em uma pequena aldeia, na Coreia do Sul. Um dia, eu fui a um culto e orei: Jesus, por favor, cure minhas doenças. Ouvi do meu pastor que se nós cremos no Senhor, o Senhor nos abençoa. Então, um dia Jesus me curou completamente. Eu frequentava a igreja com entusiasmo, e determinei que quando eu crescesse, iria servir aqueles que são menos afortunados e orar para as nações. Desde então, eu fui capaz de aceitar cada evangelho da Bíblia, e a servir ao Senhor fielmente. Como eu continuei a frequentar a igreja, com a idade de 19 anos, no primeiro dia do ano, com alguns membros da igreja, fomos até uma montanha para orar e jejuar. No primeiro dia de janeiro, nevou tanto, que a neve se acumulou. Subimos para orar na montanha próxima a uma grande pedra. Orei até bem tarde da noite pelas famílias não crentes, as nações, os membros da minha família e meu futuro. Eu não sei por quanto tempo, eu fiquei orando, como na Bíblia, quando Deus chama seu povo, como Abraão e Moisés. Ouvi uma voz de trovão que dizia: Minha querida filha, eu estou chamando você para ser minha serva e pregar ao redor do mundo. Portanto, prepare-se com oração. Eu ouvi isso 3 vezes. Depois de orar e descer da montanha, meus olhos foram abertos espiritualmente, e eu vi 2 anjos muito altos, que estavam alinhados ao longo do percurso da montanha. Eles seguravam lanças, e me escoltando, me cumprimentaram dizendo: Venha, tome este caminho. Fiquei espantada, e perguntei às pessoas junto a mim, se elas podiam vê-los, mas só eu pude ver este evento. Então, quando eu comecei a orar, o Espírito Santo falou ao meu ouvido e disse: A partir de agora, você precisa orar de 8 a 10 horas por dia. Se você não se preparar com a oração, eu não posso usá-la para salvar as almas por todo o mundo. Assim, sempre que eu me ajoelhava para orar, o Espírito Santo falava comigo: Antes de se tornar serva designada do Senhor, você deve orar continuamente e ser uma pessoa honesta. Você não deve ser tentada por qualquer coisa que não lhe pertence, nem mesmo as moedas no chão. Você não deve pegá-las se elas não forem suas. Mesmo se você se tornar pobre e faminta, não peça dinheiro, mas ore com fé para o seu Pai no céu, e Ele irá abençoá-la respondendo a você e ajudando-a. E também ele me disse: Seja sincera, nunca contendo mentira em sua boca, e seja humilde. Antes de se tornar uma pastora, você deve ser uma pessoa verdadeira. Siga o caráter de Jesus. Se você não é como ele, você não pode ser uma serva sincera para salvar outras vidas. E não julgue pela aparência física de como eles se vestem, mas abra seus olhos espirituais e veja o mundo espiritual, para resolver os problemas espirituais com que as pessoas estão lutando. Sem oração, você não pode realmente amar os outros e resolver problemas espirituais. Você deve orar. Não pode ser corrompida pelo orgulho, mas tornar-se servo humilde. Você deve gastar tempo em oração, para que não idolatre o dinheiro. Então você não perecerá e poderá abraçar os cristãos, a raça humana e nações. Jesus disse: Eu nunca fiz divisões de grupos cristãos, mas no mundo há muitas denominações cristãs. Eles dizem que estão em Cristo, mas em nome de Jesus, eles lutam até o ponto de morte sangrenta a julgar uns aos outros. Mas se você realmente nasceu de novo, tudo o que existe é Jesus Cristo. Ele disse: Conflitos entre as denominações é inútil. Suas controvérsias não têm a ver com a carne, mas com o mundo espiritual das trevas que não podem ver. Lembre-se, você é contra o poder dos espíritos das trevas. Não é uma briga entre grupos cristãos, mas contra o governante das forças do mal. Você deve orar para que quando você receber os dons espirituais, eles não se alterem, mas que você seja capaz de usá-los para a glória de Deus. Então, ele me disse para orar de 8 a 10 horas por dia, e não assistir televisão. As pessoas estão morrendo durante o tempo que eu estou assistindo televisão. Então, Deus me pediu que eu não perdesse tempo, mas orasse pelas pessoas. Além disso, ele me disse: Você não deve ter namorado. É porque o tempo que você gasta com um namorado, existem massas de pessoas morrendo lá fora ao redor do mundo sem conhecer a Jesus Cristo. Em vez disso, passe o tempo orando por eles. Assim, sempre que eu não orava, o Espírito Santo me repreendia a orar.
Ele interferia em qualquer coisa que eu estivesse fazendo. Então eu orava de 8 a 10 horas por dia. Depois de um ano, eu ouvi o Espírito Santo dizendo: quando o tempo acabar, o mundo inteiro vai ser corrompido com o pecado, e suas mentes vão se desintegrar, e seus corações vão apodrecer como um cheiro de peixe podre, seus espíritos vão morrer e caírem em sono profundo. Você está a pregar as mensagens que lhes dei às igrejas ao redor do mundo. Enquanto o mundo avança para o final, muitas pessoas vão cair em um sono profundo. Seus ouvidos serão bloqueados e ficarão doentes, mesmo que o Espírito Santo grite: acorde, restaure o primeiro amor, enchei-vos do Espírito Santo. Eles não vão acordar de seu sono profundo. Ele começou a me mostrar os eventos que virão nos últimos dias, e disse-me para pregar para as igrejas ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, ele mostrou-me o céu, onde o apóstolo Paulo está, o primeiro, o segundo e o terceiro céu, e o inferno horrível também. Também os sinais do Espírito me seguiam. Por exemplo, quando repreendia os demônios em nome de Jesus, eles saíam. Ao orar por pacientes com câncer, eu podia ver com os olhos espirituais, como uma nuvem em minhas mãos, e o Espírito Santo falava ao meu ouvido: você é apenas um mero instrumento. Você não é a cura da doença. Portanto, você deve ser humilde. Se você se tornar orgulhosa, pensando que são curados por suas ações, então eu não posso usá-la. Portanto, você deve se lembrar, você é apenas um instrumento. Seja humilde. Há somente um Deus eterno. Eu ouvi isso muitas vezes, até que fixou em meus ouvidos. Eu podia ver uma mão branca, grande, cobrindo minha mão, provando que o Senhor estava trabalhando. Ele cura todos os tipos de doenças. E exorto-vos a crer que Ele é o único curador eterno. Existe uma pessoa com alguma doença, peça a Deus para viver com fé. Pela sua fé, você vai ser curado. Somente quando você acredita, Ele te cura. Se você não acreditar, Ele não pode trabalhar. Quando fui para o Chile, Santiago, fui convidada para as 3 maiores igrejas lá. Havia um homem que estava deitado em uma cama por 17 anos. Sua família o trouxe para o palco. E também, veio uma mulher em uma cadeira de rodas, que não conseguia andar por 13 anos. Após os testemunhos de céu e inferno, fizemos um tempo para o arrependimento. E o homem que não podia andar por 17 anos, orou em lágrimas e se arrependeu. E eu senti o Espírito Santo tocar o meu coração, dizendo: vou curar. Então, eu orei por ele fervorosamente, colocando minhas mãos em sua cabeça e disse: Senhor, como Pedro, eu não tenho ouro nem prata, mas eu acredito no poder do nome de Jesus e em sua autoridade. Por isso, Senhor, concede um coração de arrependimento e salvação, e levanta-o. Tem misericórdia, Senhor, cura-o. E ele ficou de pé e saltou. E a outra mulher, que estava na cadeira de rodas há 13 anos, sua filha veio, e desejava que sua mãe andasse. E novamente, eu confessei ao Senhor: Jesus, eu sou apenas um instrumento, não posso curar o doente, mas se o Senhor operar, eu acredito que ela vai andar. Senhor, ela está seriamente querendo andar, por favor, levante-a. Então ela deixou sua cadeira de rodas e andou e saltou. No Chile, muitas pessoas foram curadas, e as boas novas de Jesus se espalhou por toda Santiago. Como dom espiritual de cura foi-me dado, e discernimento de espírito. O Espírito Santo me disse que no fim dos tempos, todos os seus servos e crianças precisam do espírito de discernimento. O espírito de engano e o anticristo serão lançados e vão espalhar a mentira. E se possível, enganariam até os filhos de Deus. Precisamos receber o espírito de discernimento para distinguir se o espírito é de Deus ou de Satanás. A melhor maneira de distinguir um espírito é referindo-se à Bíblia. Eu desejo que você possa distinguir através do Espírito Santo dentro de você. Também, eu fui capaz de ver através do Espírito, e eu pude ver as impurezas. Quando Jesus estava me dando estes dons, houve 3 coisas que ele me pediu para que eu não perecesse nos dons espirituais. Em primeiro lugar, uma vez que somos carne, somos propensos a pecar, mas no momento em que pecamos, devemos nos arrepender por confiar no sangue de Jesus. Em segundo lugar, nunca devemos pecar por ser ocioso em oração. E por último, nunca ser orgulhoso ou arrogante. Você não deve esquecer essas 3 coisas e orar constantemente.
Tenho enviado por 13 anos missionários ao redor do mundo. 13 anos atrás, dentro de 3 meses, enviamos 12 missionários em 6 países, de 2 em 2. Realizamos conferências de avivamento em mais de 40 países, e eu não era bem conhecida na Coreia. Embora eu não fosse conhecida na Coreia, Jesus me disse: sua missão é pregar ao redor do mundo, e para a Coreia, o tempo ainda não chegou, por isso, ore por eles. Então, os membros da minha igreja oravam pelas igrejas da Coreia. E recentemente, Jesus me disse: agora você pode pregar ao redor da Coreia. Então, eu estou aqui diante de vocês agora. Neste momento, muitos missionários são enviados ao redor do mundo, e os dons espirituais que tenho recebido ainda é contínuo, por mais de 20 anos, e Jesus está me mostrando o céu e o inferno até agora. Eu vou compartilhar alguns testemunhos de céu e inferno. Eu não posso compartilhá-los todos, mesmo em uma semana. É demais para compartilhar todas as visões e experiências que ele gentilmente me concedeu. Ao longo desses 20 anos, no inferno, havia água fervendo e pessoas eram presas dentro dela, lutando para sair. Sua pele era arrancada, o corpo derretendo, mas eles não morriam. Dentro dessa água fervendo, eles gritavam: ajude-me, ajude-me. Toda vez que eles se moviam, eles se rebatiam como um sapo. Eles não podiam morrer, mesmo que seu corpo estivesse todo queimado, e a sua pele derretendo. Eles gritavam: por favor, me salve uma vez, me salve. Pense que para nós, dói muito quando o óleo de fritura é espirrado na nossa pele. No inferno, todo o seu corpo estava sob essa água fervente. Jesus disse: enquanto eles estavam vivendo na terra, eles se curvavam a Buda, e preparavam refeições em frente a ele, curvando-se às árvores e pedindo bênçãos. Também, iam até as montanhas e preparavam refeições, se curvavam para obter bênçãos para as próximas gerações. Eles são as pessoas que acreditavam em ídolos na terra. Eles acreditavam em todos os tipos de deuses feitos pelos homens, e quando eles morreram, eles acabaram sofrendo no inferno. Há somente um Deus, Ele é a única fonte de bênção para conceder-nos. Em Deuteronômio 5, 8-10, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Há somente um Deus que pode salvar sua alma e conceder a vida eterna. Os ídolos da terra não podem dar-lhe bênçãos. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 20 e 21. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Portanto, devemos acreditar que o Deus verdadeiro é o Deus dos deuses, é o único que pode nos dar a bênção da vida eterna para entrar no reino eterno. Portanto, se livre de todos os ídolos em seu coração. No inferno, a água fervendo chegava até os joelhos, a pele estava derretendo. Muitas pessoas que estavam sobre a água pulavam para cima e para baixo. Eles gritavam: é muito quente. Jesus me disse para olhar com cuidado. Todos eles vestiam chapéus quadrados e pulavam para cima e para baixo. Seus rostos mudavam como de monstros, e despejavam palavrões contra o mundo, com palavras que eu não posso nem descrever. Eu não posso suportar as palavras que eles estavam dizendo, mas eram palavras terríveis e eles estavam dizendo palavras nojentas. Eles diziam: enquanto eu estava na terra, eu era um juiz,
um promotor, general e presidente, e muita gente vinha me pedir ajuda e eu ajudava, mas eles nunca me falaram sobre Jesus Cristo. Eu acabei no inferno sem saber quem Deus era. Eles estavam furiosos e os seus rostos eram como carvão em brasa, porque você nunca me disse para acreditar em Jesus Cristo. Eu era um juiz, procurador, e em geral com poder, um presidente, mas eu nunca cheguei a conhecer Jesus Cristo. É injusto. Está muito quente aqui. Eles estavam gritando por ajuda. Jesus falou para mim. Enquanto eles estavam vivendo na terra, eles eram invejados pelas pessoas, tinham autoridade e poder. Mesmo que eles tivessem tudo isso, eles não acreditavam em mim, e não receberam a salvação. Eles acabaram no inferno. Ele também disse. Ouça com atenção, meus amados filhos em Cristo. Pela sua graça, você receberá grandes bênçãos da salvação, e mesmo depois de ter sido salvo com a vida em Jesus, se não evangelizar por causa da aparência ou por vergonha, quando uma alma acabar no inferno, Deus vai pedir a conta dessas almas com preço de sangue. Você é devedor de Jesus. Se uma pessoa morrer antes de conhecer Jesus, ele vai cobrar de nós pelo preço de sangue. Portanto, eu os encorajo a espalhar as boas novas todos os dias. Tiago 5:20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Daniel 12:3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Então, você e eu devemos pagar a dívida de Jesus Cristo, propagar o Evangelho. Mais uma vez, no inferno com fogo ardente, vi pessoas uivando. É muito quente. Como o homem rico pediu uma gota de água, eles pediam por água. Ajude-me, dá-me água. É muito doloroso. Eles estavam se contorcendo em agonia. Jesus me disse para olhar com cuidado, e eu vi dinheiro que estava preso por todo o corpo além da face. Eles estavam vagando pelo fogo ardente, e diziam, é muito doloroso, onde está o meu dinheiro, o meu dinheiro? Eles estavam se lamentando e diziam, enquanto vivia na terra, eu acreditava que poderia fazer qualquer coisa com o dinheiro. Então, eu trabalhei duro todos os dias. Depois de ganhar muito dinheiro, eu ia viver uma vida feliz com a minha família. De repente, eu acabei em um hospital e morri de uma doença. É injusto. É injusto que eu acabei no inferno, sem usar o meu dinheiro. Por favor, me ajude. Por uma vez, dê-me uma chance. Mas nenhum deles tinha um carinho por mim. Jesus me disse: para os meus filhos, eu dei autoridade para governar e conquistar a terra, mas eles se tornaram escravos do dinheiro. Assim, mesmo que eu apertasse o dinheiro, eles seguiam onde o dinheiro ia. Idolatravam o dinheiro, não sabendo que a sua alma estava morrendo. Também na terra, por causa do dinheiro eles matam. Por causa do dinheiro se tornam inimigos. Por causa do dinheiro eles matam seus irmãos e eles roubam. Mesmo se você ama o dinheiro apenas um pouco, você ficará cego e vai estar fora de sua sanidade. Portanto, ou idolatra o dinheiro ou a Deus. Você só precisa escolher um. Você não pode comprometer-se a ambos. Em 1 Timóteo 6, 9-10, diz, mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Hebreus 13, 5, diz, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Desejo-lhes que se contentem com o que têm, vivam sem ganância, sejam fiéis a Jesus, e se vocês seguirem os seus mandamentos, então ele verdadeiramente vos abençoará. Eu fui para um país estrangeiro, e chegou a hora do ofertório. Havia cestas para as ofertas na frente, e eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo: olhe para essa cena cuidadosamente, e revela para o resto do mundo. Eles estavam ofertando com moedas de unidades menores, e muito mal davam dinheiro. Com os meus olhos espirituais, vi Jesus em pé ao lado das cestas de oferta, e ouvi o Espírito Santo falando comigo, e eu vi a fúria em seu rosto. Ele dizia: sou eu um mendigo para você. Deus,
é o Deus Todo-Poderoso, e fonte de todas as bênçãos. Não há nada que ele não tenha. A razão pela qual ele pede ofertas não é para roubar de você, mas lembre-se, o seu reino é o lugar onde ele abençoa abundantemente. Você colhe o que você planta. Em vez de dinheiro, você dá moedas, pensando em guardar para comer um hambúrguer com uma amiga. Jogando algumas moedas sem coração sincero, ele não vai aceitar. É como jogar dinheiro fora. Se você realmente acredita que ele é o Deus vivo, você não irá dar dinheiro assim. Ele disse para preparar a sua oferta com fé e coração sincero. Se você o servir com seu melhor, então ele o abençoará com as melhores coisas. E se você o servir com restos, então não há nenhuma maneira, mas também fornecer-lhe com os restos. Sabe por que você sofre com seus negócios, crianças e doença? Porque você está tratando Deus com restos como um mendigo. Você deseja ser abençoado? Então, sem má vontade, sirva a Deus com as melhores coisas que você tem. Em seguida, ele vai abençoá-lo com as melhores coisas. Deuteronômio 23:18 diz: não trarás o salário da prostituta nem preço de um sodomita à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. No Antigo Testamento, eles faziam sacrifícios, e no Novo Testamento, recebemos serviços. Malaquias 1:13 diz: e dizeis ainda, eis aqui, que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazeis oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão? Diz o Senhor. Se você quer que seus problemas sejam resolvidos, através da adoração em seguida, seja ele qual for, grande ou pequeno, oferece-o fielmente com gratidão. Verdadeiramente prepare ofertas com fé. Não é verdade que ele só aceita grande quantidade de dinheiro. Você não deve ter uma ideia errada sobre ele, seja qual for o valor que você pode dar. Assim como a viúva da Bíblia, Deus te abençoará grandemente. A oferta de sacrifício se é de 100, 500 ou 5.000, Deus aceita e os abençoa se oferecido pelo amor de Deus. Também não devemos ser egoístas ou avarentos. Ganância produz o pecado, e o pecado leva à morte. No inferno sombrio, havia enxames de cobra. Elas se enrolavam em volta do corpo humano, e passavam através das narinas e da pele lascada que estava sangrando. Enquanto eles estavam sangrando, um servo do inferno batia neles com um machado muito grande, tão afiado, que quando tocava na pele, já arrancava com facilidade. Os servos do inferno seguravam eixos, de pé em cada lado. Eles cortavam os corpos humanos. A pele era cortada em pedaços, e os intestinos estavam derramando sangue. Eles estavam gritando por socorro. Eles rotacionavam de modo que iria acontecer outra vez. Eles gritavam: perdoe-me uma vez, ajude-me. Mas não havia ninguém que pudesse salvá-los. Jesus me disse que enquanto eles estavam na terra, eles costumavam dizer que acreditavam em Deus, mas eles não tinham a fé da salvação. Jesus me disse que 85% dos crentes nas igrejas não têm certeza da sua salvação. Eles costumavam dizer: esta igreja pensa que eles são a única igreja. Este pastor acha que ele é o único pastor ao redor. Vamos sair e construir uma nova. Eles estavam dividindo o corpo de Cristo com o ciúme em seus corações, e pegando os membros da igreja para a construção de uma nova igreja. Dividir uma igreja é como a divisão do corpo de Cristo. Na igreja, eles se tornaram escravos de Satanás. E eles criticavam, reprovavam, falavam pelas costas e invejavam, causando separação na igreja. Isso não é obra do Espírito Santo, é o trabalho do diabo. Jesus me disse que por eles serem escravos de Satanás, dividiam o corpo de Cristo. Por isso, eles acabaram no inferno, sofrendo com seus corpos rasgados. 1 Coríntios 1:12. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Gálatas 5:19-21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias,
invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Romanos 2:8 diz, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Gálatas 5:15, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Da mesma forma, a igreja não é um lugar para disputas e oposições de uns com os outros, mas um lugar de abraçar uns aos outros com amor e paz no coração, apoiando-se mutuamente. Os membros da igreja, e pastores, devem se concentrar em servirem um ao outro. A igreja não é um lugar para o julgamento de pessoas, mas todo mundo deveria ser mais humilde, sempre orando por paz e amor. Pequenos céus devem ser formados. Na igreja, seja qual for o problema, não devemos culpar os outros, mas a culpa é mesmo nossa, e devemos pedir perdão um ao outro, se é o pastor, ou membros da igreja. Isso vale também para as famílias. Se é a esposa ou culpa do marido, sempre pedir perdão. Em seguida, a obra do diabo fugirá, e a obra do Espírito Santo vai viver entre vós, ressuscitando e abençoando você, e você vai viver na verdade e na paz, e todos os problemas em sua vida serão resolvidos para você. Segundo Coríntios 12:2, Paulo disse, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Antes dele me levar ao céu, ele me fez orar pelo perdão de meus pecados. Depois que minha alma ficou limpa através do sangue de Jesus, meu espírito deixou meu corpo. O espírito paira sem peso, e atravessa o céu, onde os pássaros voam, e passa através do espaço onde as estrelas estão, e escapa do espaço e vai para o céu, onde Deus vive. Quando visitei pela primeira vez o céu, fiquei espantada com a visão do céu. Tudo era brilhante, porque tudo foi feito de ouro. A estrada estava coberta de ouro puro. Você acredita que vamos caminhar nessa estrada de ouro? Na terra, a maior riqueza é o ouro, e todo mundo tenta coletá-lo. Mas Deus cobre as estradas com o ouro, não apenas as estradas, mas tudo é feito dele. Não há estradas feitas de barro ou asfalto. Apocalipse 21:21, parte B. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Não há noite no céu. Eu perguntei, Senhor, como é que não existe uma noite? Ele respondeu, este é o lugar de luz. Eu ouvi a glória de Deus que era como chama de fogo. Eu não consegui olhar diretamente para ele. Então, eu estava curvada, e eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. Ao longo dos últimos 20 anos que tenho visitado o céu, eu só ouvi a voz de Deus 3 vezes. E mesmo que ele não tenha aparência, parecia raios rugindo e trovão. Sua existência se manifesta como luz brilhante, brilhando em todas as partes do céu. Seu reino é gigantesco, e irradia luz o tempo todo. Então, ele me disse que não há noite no céu. Então fiz uma pergunta: por que há dia e noite sobre a terra? Quando ressuscitar, vamos ser de carne, ou não? Será que vamos ter um corpo assim? Ele me disse que nós nos tornaremos como os anjos, vamos entrar no céu com um corpo santo. Quando dormimos, nossos corpos físicos voltam a funcionar bem na manhã seguinte, portanto, temos de dormir durante a noite para restaurar o nosso corpo para poder ser utilizado durante todo o dia. Jesus disse: desde que você esteja vivendo dentro do corpo humano, a fim de se restaurar, há dia e noite. Mas quando você entrar no céu, você está em um corpo transformado, renovado, e a noite não é necessária. Apocalipse 21:23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 22:5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. 1 João 1:5. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é a luz, e não há nele trevas nenhumas. Você vê, no céu, não há necessidade de sol, a lua, ou a eletricidade. Acredite,
nós podemos entrar neste glorioso céu. Também no céu todas as casas são feitas de pedras preciosas. Jesus disse: A Nova Jerusalém é como casa branca de Jesus. Nesta Nova Jerusalém há todos os segredos que não foram revelados na Bíblia. Siga-me, eu tenho algo para lhe mostrar. Olhe cuidadosamente e compartilhe isso com o meu povo. Então, eu o segui para seu escritório, e havia livros sobre uma mesa de ouro. Um deles era uma Bíblia original, um livro que registra condutas pecaminosas, um livro que contém registros, e o livro de vida. Então, onde está isso na Bíblia? Em Apocalipse 20:12 está escrito: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ele segurou a Bíblia e disse: A Bíblia que você lê na terra, não falta nada para receber a salvação. Também, através da Bíblia, você vai encontrar compreensão e desafios para a ressurreição. Mas com o corpo carnal, há um limite de compreensão da Bíblia. Mesmo para os sábios, há um limite. Há demasiadas coisas que ainda não foram resolvidas. Há uma série de teólogos e médicos sobre a Terra que analisam a Bíblia. Mesmo se o fizerem bem, não há ninguém que entenda a Bíblia perfeitamente. Mas lembre-se, não falta de nada para que você receba a salvação através dela. Ele disse. Portanto, nunca disputa entre as interpretações da Bíblia. Há liberdade na interpretação da Bíblia, mas creia que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o único caminho para a salvação. Creia que Ele é o Filho de Deus, e que pode nos salvar, e Ele é o Senhor eterno. Ele disse que se você tem certeza disso, então você não pode ser um pagão ou um anticristo. Portanto, há liberdade de entendimento da palavra, mas não deve haver briga sobre ela. É inútil argumentar. No ponto de vista de Deus, não há ninguém que a interpretou perfeitamente. Mas quando você deixar este corpo e entrar no céu, com corpos espirituais, você será capaz de compreendê-la perfeitamente e claramente de uma só vez. Se houver uma pergunta, em seguida, peça ao Espírito Santo vivendo dentro de você, e ele vai te ensinar e ajudar a resolver, mostrar a você, e falar com você. Portanto, não abra a boca facilmente se ela for te levar a pecar. Jesus abriu o livro de condutas pecaminosas, e uma página foi aberta, desenrolando-se como um pergaminho. Lá estava escrito o nome, nacionalidade, data de nascimento, local de nascimento, por exemplo, cada data, hora, minuto e segundo foi gravado, e que pecado foi cometido. Se alguém teve uma discussão tola, ficou bêbado, cometeu imoralidade sexual, não ofertou ou dizimou, cada pecado estava no livro. Mas o mais incrível é que havia algumas colunas onde as letras foram apagadas. Então eu perguntei: Senhor, por que foi apagado? Ele respondeu: Deus é indiferente para com os pecados que foram confessados e se arrependeram, pelo sangue de Jesus Cristo. Então, se você se arrepender, Deus vai perdoá-lo e apagar o pecado do livro. Jesus é o nome da graça e perdão. Jesus nos dá a vida eterna. Então, se você pecar e não se arrepender, os pecados se acumulam como uma montanha. Assim como lavamos nossa roupa quando está suja, e lavamos nosso rosto diariamente, da mesma forma que com os nossos corpos físicos, sabemos como limpá-lo. Então, por que não nos arrependemos com toda a nossa alma, quando nos é dado o nome de Jesus, o nome de graça e perdão? Não é por causa do pecado que podemos ir para o inferno, mas por causa do pecado que não nos arrependemos. Mesmo um assassino, se ele confia no sangue de Jesus e se arrepende, ele será perdoado. Mesmo que imoralidade foi realizada, se ele se arrepender, pelo sangue de Jesus ele está perdoado. Não importa o tipo de pecado que é, arrependendo-se e afastando-se do pecado, ele perdoará. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Isaías 55:7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Apocalipse 22:11. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo,
seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Portanto, qualquer que seja o pecado, vamos nos arrepender. Quando nos arrependemos, acredite, Jesus nos perdoa completamente, pois quando seus pecados são empilhados como uma montanha, e os tempos de angústia vêm, Jesus não pode vir ajudá-lo. Mesmo se você invocar o nome de Jesus, você não pode chegar perto de Deus. Jesus disse: minha amada, venha para perto de mim, e eu vou chegar mais perto de você. A única maneira de nos aproximarmos dele é arrepender-nos diariamente, pelo sangue de Jesus, e viver santo e puro. Deve haver uma mudança dentro de nós, antes de você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Quer você goste ou não, você é um servo de Satanás, e age em nome dele, mesmo se você pecar, e você não souber o que é pecado. Mas no momento em que você aceita Jesus como seu Salvador, você tem um novo mestre, e ele não lhe diz para pecar, mas para ser santo, pois Deus é santo. Sigam a Jesus Cristo, assemelhem-se ao seu caráter, e fique longe da maldade. Perdoe e ame seus inimigos até 70 vezes 7. Nosso novo mestre é Jesus Cristo, e ele não quer que ninguém venha cair em ruína, e seja lançado no inferno. Se possível, ele espera para que todos possam entrar no céu. Então, para todos aqui reunidos hoje, acredito que você deve entrar no céu, mesmo se você pudesse ganhar o mundo inteiro, mas não salvar-se do inferno. Que benefício teria, após a morte, se você ir para o inferno? O que vai ser, mesmo se você tivesse todas as riquezas do mundo, não salvaria a sua alma. Mas, mesmo se você não possuir nada, quando você receber a salvação de Jesus Cristo, e tornar-se um filho santo e trabalhar para Ele, após a morte, você vai entrar no céu, e haverá bênçãos gloriosas. Vamos levantar as nossas mãos em oração. Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, com todos os meus encargos e cansaço, porque eu percebi que eu preciso do Senhor na minha vida, apesar de eu ter te conhecido há anos. Me perdoe por eu não o ter buscado, e não ter um coração como o seu. Confesso que vivi uma vida de pecados, sem saber que era um pecador. Meu coração tornou-se duro e cruel. As minhas lágrimas secaram da distância de ti, meu Senhor. Eu não sei como chorar. A minha consciência foi corrompida, e não sei mais o que é pecado. Senhor, eu venho com o meu coração cansado. Por favor, abençoe-me. Eu me arrependo. Tem misericórdia de mim, e abra o seu portão celestial. Senhor, abra o portão celestial, em nome de Jesus Cristo. Amém.